Olá, investidores! Eu sou o Daniel Etinja e esse é o canal Mente da Fortuna. No vídeo de hoje, a gente vai inaugurar um quadro novo, é o Carteira da Fortuna. Nesse quadro, a gente vai acompanhar uma carteira teórica com um perfil moderado e diversificada em diferentes classes de ativos, para que a gente possa trazer um pouco mais de segurança e uma melhor previsibilidade de crescimento. Antes de tudo, é importante destacar que este conteúdo é apenas educativo e não representa recomendações de investimento. O objetivo é ensinar como investir melhor e com mais segurança, demonstrando como uma carteira diversificada pode se comportar ao longo do tempo. E tem mais, você pode acompanhar o desempenho dessa carteira em tempo real pelo site Investidor 10, através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma atualização dessa carteira. Vamos nessa? Então solta a vinheta! Bem, o perfil moderado é ideal para quem busca um crescimento patrimonial sem abrir mão da segurança. Então, essa carteira ela foi montada para enfrentar diferentes cenários econômicos, com o objetivo de lhe proteger contra a inflação, gerando renda passiva e possibilitando a valorização dos ativos no longo prazo. A ideia é investirmos R$ 1.000 por mês, acompanhando a evolução da carteira, analisando o seu desempenho e verificando como as condições de mercado afetam cada classe de ativo. Agora vamos ao que interessa, a alocação dos ativos. Para um perfil moderado, a gente dividiu a carteira da seguinte forma: 40% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, 8% em ETFs e 2% em criptoativos. Então, aqui no site Investidor 10, a gente já pode ver os ativos distribuídos na carteira por classes de ativos, né? Então, temos na renda fixa o Tesouro Direto e outro título de renda fixa, que eu vou mostrar mais aqui abaixo. A gente dividiu aqueles 40% em 30% para o Tesouro Direto e 10% para outros títulos de renda fixa. No Tesouro Direto, a gente tem 10% percentual ideal para o Tesouro Selic 2031, onde a gente formaria a nossa reserva de emergência para eventuais necessidades, imprevistos que acontecem em nossa vida. E a gente necessita de liquidez para resgatar esse título de forma imediata, tá? E ainda teremos o Tesouro IPCA 2045, no percentual de 20%, onde a gente possa proteger o nosso dinheiro contra a inflação ao longo do tempo, tá? E ainda temos um CDB do Banco BMG prefixado em 15,96% para 2 anos, tá? Num percentual de 10% da nossa carteira. Dessa forma, nós estamos diversificando a renda fixa em títulos pós-fixados, títulos indexados à inflação e títulos prefixados, para caso a Selic caia no decorrer desse tempo, a gente trava uma taxa alta e rentabiliza o nosso dinheiro acima da Selic atual. Outros 25% da nossa carteira foram divididas para fundos imobiliários. Então, nesse caso aqui, a gente compôs a carteira com a compra de 4 fundos, separando 10% para fundos de papel e 15% para fundos de tijolo. Nesse caso, a gente adquiriu o KNCR para 10% de um fundo de papel, o XPML11 em 5% para um fundo de tijolo de shopping, né, no caso, o GGRC11 é um fundo também de logística, tá? E o GARI11, que é um fundo híbrido, ele também pode ser considerado um fundo de renda urbana. Então, nesse caso, a gente compôs 15% para fundos de tijolo. O fundo de papel KNCR, aqui ele vai aproveitar esse momento da alta da Selic para pagar altos dividendos. E os demais fundos, a gente tem a possibilidade também, são fundos muito bons, cada um de um setor diferente, para a gente ter uma diversificação, e eles vão ter a possibilidade de uma valorização patrimonial, como geralmente ocorre ao final de cada ano, onde há uma reavaliação do valor dos imóveis que eles têm em carteira e uma valorização patrimonial desses ativos. Então, nesse caso, a gente está buscando aqui pagamento de bons proventos, fundos aqui que pagam, hoje em dia estão pagando acima de 10%, né, os fundos de tijolo aqui ao ano, então estão pagando assim 11 a 12% mais ou menos ao ano,
e o KNCR também pagando uma porrada ao longo do ano, porque a Selic também está muito alta. Então, essa foi a nossa montagem da carteira de fundos imobiliários. Outros 25% a gente separou para as ações. E aí montamos a nossa carteira de ações seguindo o método BEST, né, do BASE, onde a gente vai investir em empresas que pagam pelo menos 6% de dividendos ao ano e estão naqueles setores perenes, ou seja, que sofrem menos com as oscilações do mercado, né? Então são setores bancário, elétrico, seguros, saneamento e de telecomunicações. Então aqui a gente tem a nossa carteira montada, né? Onde a gente investiu 20% nessas empresas do método BEST, tá? Então aqui a gente tem o Banco do Brasil, BBAS3, é um banco sólido, né? Um banco lucrativo, ele tem forte também pagamento de dividendos. Ele apresenta um valuation atrativo, também baixa inadimplência, além de ele ser beneficiado pelos juros elevados que a gente vive atualmente e como é de costume no Brasil, né? Sua governança também e eficiência operacional, ele garantem estabilidade e crescimento no longo prazo. Então, essa foi uma empresa que a gente escolheu para colocar do setor bancário comprando duas ações. Temos aqui também a Copasa, né, a CSMG3, ela é uma empresa do setor de saneamento, né, ela é essencial e resiliente a crises, pois ela tem a garantia de uma receita mais estável, né? Todo mundo precisa de saneamento básico, né? Saneamento com a distribuição de água. Então, ela possui uma forte geração de caixa também e há também um fator importante que é a possibilidade de ela ser privatizada, o que pode impulsionar o seu valor de mercado. Então, o marco de saneamento ele pode abrir novas oportunidades para o crescimento dessa empresa. Então, foi por isso que investimos na Copasa. Então, aqui compramos também duas ações. Vamos aqui ver agora outra empresa do setor BEST, que é a TIM, empresa do setor de telecomunicações. Ela possui expansão do 5G e crescimento da base de clientes também, o que impulsiona os seus resultados operacionais. Ela é beneficiada pela integração dos ativos da Oi Imóvel, gerando também mais eficiência operacional e ela também apresenta muitas margens saudáveis e um potencial de valorização no setor de telecomunicações. Gosto mais dela do que da Vivo, né? Então, preferi aqui colocar na carteira da fortuna a TIM, tá? A outra empresa é a Taesa, empresa do setor elétrico. Ela é um setor defensivo e com receitas também previsíveis devido aos contratos que ela tem de longo prazo. Ela é também uma forte pagadora de dividendos, paga com frequência, tá? Mantendo uma alta rentabilidade sobre o patrimônio, né? Um ROI alto que ela apresenta também. Ela beneficia-se do aumento da demanda por energia e novos investimentos no setor elétrico. Então, é uma empresa muito boa também, um setor defensivo. Então, compramos aqui uma ação dela, tá? E outra também que eu gosto bastante é a Caixa Seguridade. Ela atua no setor, como eu já falei, né, de seguros, um dos que mais crescem no Brasil e com uma alta rentabilidade, mesmo porque a taxa Selic está em níveis muito altos e tende a subir nos próximos meses, tá? Então, a Caixa Seguridade, ela é uma empresa com um modelo de negócios baseado na distribuição pela Caixa, né? O que amplia sua base de clientes, tá? O pagamento de dividendos dela também é muito atrativo, tá? Ela tem crescido os dividendos pagos e a perspectiva de valorização também impulsionam a gente a tomar a decisão de investimento nessa empresa do setor de seguros, tá? Então, aqui a gente compõe 20% da nossa carteira, tá? E os outros 5% a gente investiu na Mafrig, uma empresa que a gente considera para o crescimento no longo prazo e também tem apresentado fortes pagamentos de dividendos, né? Então, ela é uma empresa que ela registrou um lucro líquido de 2,58 bilhões no quarto trimestre de 2024. Além disso, ela aprovou também um programa de recompra de até 23,8 milhões de ações, o que indica, né, a confiança na valorização dos seus papéis, tá? Então, esses são fatores que, aliados a também uma redução da alavancagem financeira que ela vem realizando, tornam o momento mais atrativo para investir na Mafrig. Então, por esses fatores, a gente montou essa carteira de ações aqui
com 6 ativos, sendo 5 empresas do método BEST e mais uma empresa para crescimento e valorização no longo prazo, que é a Mafrig. Bem, outros 8% a gente resolveu alocar em ETFs expostos a ativos do exterior. Então, aqui a gente pode observar que adquirimos 2 ETFs para a carteira. O Nasdaq 11, ele acompanha as empresas de tecnologia da Nasdaq, né? Compramos 3 e o SPXB11, que acompanha o índice S&P 500, garantindo a gente exposição ao mercado americano, com uma taxa de administração, inclusive, menor do que aquele famoso IVVB11. Então, até, inclusive, para facilitar a compra do ativo, né, que a gente não pode comprar na Bolsa Brasileira uma quantidade fracionada, como é no mercado americano, então a gente teria que comprar um ativo para compor essa quantidade aqui de 8%, no caso R$ 80, né, aproximadamente, a gente resolveu aplicar no SPXB11, que tem um valor unitário atualmente, né, de 14,34. A gente não conseguiria comprar o IVVB11 para os valores que a gente iria investir inicialmente nessa classe de ativos, tá? Então compramos esses 2 ativos para exposição ao mercado americano, que vem sofrendo um pouco desde o início do ano por algumas questões relacionadas ao cenário macroeconômico, também as incertezas quanto às políticas econômicas do governo Trump, tá? Então, mas a gente colocou para expor ao mercado de uma moeda forte, né? O dólar, no caso, e a gente vai acompanhar isso ao longo dos próximos meses para ver se é necessária alguma mudança ou continuar investindo nessa classe de ativos. E por fim, pessoal, para fechar aqui a nossa carteira, temos também alocado 2% em criptomoedas. No caso aqui, a gente vê que adquirimos apenas o Bitcoin. Dentre as criptomoedas, a que eu pude acompanhar ao longo do tempo, ela aparenta ser a mais estável pela sua presença, dominância no mercado, né? Então, a gente vê que ela está passando por um momento muito complicado. Você repare que apenas 5 dias que a gente comprou e houve uma queda de 11% no valor aqui investido, né? Mas isso não causa nenhum temor, não ficamos preocupados, tendo em vista que pode ser um momento oportuno para se comprar Bitcoin com essa queda momentânea, que pode ter uma grande valorização, é uma criptomoeda com uma grande potencial de valorização no longo prazo. Então, essa queda, ela é explicada porque recentemente o que foi que aconteceu? Houve uma decepção com a reserva estratégica que foi anunciada pelos Estados Unidos para o Bitcoin. Então, essa criação de reserva estratégica, utilizando ativos confiscados em vez de novas aquisições do governo Trump, isso não caiu bem no mercado, então os investidores não ficaram muito satisfeitos com esse tipo de estratégia do governo Trump. E também aos temores de uma recessão no mercado americano, incertezas econômicas, tá? E também teve outro fator que foi aquele impacto de hacks, né? E questões relacionadas à segurança. Houve uns incidentes aí com o hack da exchange da Bybit, né, de 1,5 bilhão de dólares. Isso causou um certo temor no mercado de criptomoedas e acabou também influenciando na venda forte dos ativos e, consequentemente, na queda da sua cotação. Então, a gente viu um momento oportuno para ir comprando mensalmente Bitcoin em valores que talvez agora estejam mais descontados, com potencial maior de valorização no longo prazo. Tá ok? Então, essa divisão que elaboramos para a carteira da fortuna, ela traz um equilíbrio entre segurança, valorização e geração de renda passiva, permitindo que essa carteira possa enfrentar as adversidades de diferentes cenários econômicos. Essa carteira, ela vai ser atualizada mensalmente, verificando o desempenho e analisando a necessidade de possíveis ajustes. Você pode acompanhar em tempo real a evolução dessa carteira no site Investidor 10, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero saber de você, o que você achou da carteira? Você faria alguma alteração? Deixe o seu comentário e participe dessa jornada comigo. Ah, e se ainda você não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para não perder mais as próximas atualizações. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!